O Arte e Letra de hoje é especial, em comemoração ao aniversário da TV São Judas. E eu vou conversar com uma jovem escritora para falar do seu livro de estreia. É daqui a pouco, até já. No programa de hoje, eu converso com a jornalista e escritora Thaís Lankman, autora do livro Palito de Fosfeno. Muito obrigada, Thaís, por sua presença. Obrigada a você. Você se formou em jornalismo, não é? Trabalhou na área de telejornalismo, mas quis seguir a carreira literária. Pois é, desde a faculdade eu comecei a sentir que a minha praia era mais a literatura do que o jornalismo, apesar de gostar muito do jornalismo, mas não de fazer, de praticar o jornalismo. E aí, durante a faculdade, fui fazendo matérias optativas na área de letras e fui vendo que era isso que eu queria. E também fui procurando saber como que se começava a carreira de escritor. Como é uma escritora. Como que vira escritor. E aí foi isso. E aí, enquanto eu ainda estava trabalhando com jornalismo, eu fui começando a escrever, participando de oficinas, fazendo outras coisas. E aí foi uma coisa meio natural, assim. Que bom. A Palito de Fosfeno é o seu primeiro livro, não é? Mas você tem algum outro texto publicado, não livro, mas textos avulsos publicados? Eu escrevi algumas coisas no blog, foi como eu fui fazendo as minhas primeiras aventuras na literatura. E, na verdade, o meu primeiro texto publicado foi o Palito de Fosfeno, mas eu tenho um conto que vai sair numa coletânea que está sendo organizada por uma editora alemã. Vai ser um conto traduzido para o alemão. E em breve tem algumas revistas que vão publicar contos. Isso é ótimo, meus. já está iniciando a carreira aí. Nós sabemos que toda obra tem um pouco, né, do autor. O que é que Palito de Fosfeno tem da Thaís Lankman, além da personagem ser também uma jornalista? Eu acho que tem bastante coisa. Muitas amigas minhas que leram o livro falaram, assedia você. Aí eu fiquei pensando, bom, acho que não sou eu. Mas eu acho que tem alguns elementos, algumas pitadas, assim, que são autobiográficas. Tem que fazer parte, né? Você que está escrevendo. Eu acho que foi até um pouco uma segurança que eu tive, assim. Eu fiquei com medo de me arriscar muito e de acabar falando uma besteira, assim. Se eu fizesse uma personagem médica e aí acabar caindo num erro, assim, que um médico fosse ler e falar, nossa, não, isso nunca um médico pensaria, alguma coisa assim. Então, eu me ancorei um pouco na minha experiência pessoal e em características minhas, eu acho que para dar uma solidez para a personagem, uma credibilidade. E aí, depois que eu tinha essa base, eu fui me soltando e fui criando outras coisas em cima. Caminho bonito que você pegou. Deu curiosidade, né? Nós fomos saber o que é fosfeno, né? É um fenômeno óptico, uma sensação luminosa provocada por um outro agente que não seja a luz, não é verdade? Por que é que você escolheu Palito de Fosfeno para dar nome ao seu livro? Então, eu descobri o que era fosfeno, assim, muito por acaso, né? Não sei, não lembro exatamente como. E aí, na hora, me deu esse trocadilho engraçadinho, assim, Palito de Fosfeno. E eu achei o trocadilho engraçado. Porque lembra palito de fósforo, mas não é fósforo, e eu é acho fosfeno. Que tanto o trocadilho da palavra como a ideia no livro, que mexe com estrela, com luz, com ilusões de ótica, com tudo isso, aí eu achava que fazia um jogo legal, assim, deu um que bom tinha significado. Tinha a ver com enredo, mas também o jogo de palavras em si, que eu achava que era interessante para o título do livro, assim, um jogo de palavras que representasse essa coisa de ilusão, a coisa de, enfim, de uma coisa mais subjetiva do que objetiva. Eu achava que isso era legal para o título também. E como título, ele desperta a curiosidade do leitor, sem dúvida. Diante do universo que é infinitamente grande,
nós somos pequenos, né? Mas a sua personagem, a Cedi, gosta de pensar assim nos astros, dando a cada como um corpo celeste, né? Ela fala isso, né? Um corpo celeste, porque isso tem um corpo como o dela, não é? Você faz essa comparação. Aí eu te pergunto, o universo é todo o exterior ou nós somos um próprio universo? Como é que você vê isso? Eu acho que eu vejo mais na ideia do nós somos nós somos o universo, né? Eu acho muito bonita essa ideia de que nós somos feitos da mesma matéria que as estrelas, que todo o universo é feito da mesma matéria, das mesmas substâncias. Eu acho isso uma ideia muito bonita e que me emociona muito sempre. E eu acho que o livro traz esse questionamento, é um questionamento da Cedi, assim, de o que é o abstrato, o que é o concreto, e uma coisa que está longe e ao mesmo tempo está perto, que você enxerga, que você acha que pode tocar. Está fora, está dentro. Sempre essa dualidade. E essa ideia também, pensando no universo e nós fazendo parte do universo, o desejo que eu acho que é um desejo um pouco de toda pessoa, ou talvez um pouco da minha geração, que é essa ânsia por encontrar um lugar no mundo. Então, eu acho que tem um pouco disso também, de esse desejo eterno de pensar, mas qual é o meu lugar? Mas onde eu estou? Mas qual é o meu papel? Mas qual é a minha importância? Mas por que eu estou aqui? E aí, tudo isso, eu acho que também entra um pouco nesse questionamento de universo, de fazer parte ou não do universo, de encontrar a sua materialidade num universo que é tão etéreo. E tão variado, não é? Isso a gente sente no livro, essa busca por um lugar, por um espaço. Você estuda ou estudou os astros? Tem alguma importância? Tem algo que interessa para você nesse estudo? Porque você fala bastante, né, das constelações. Eu sempre gostei. Desde pequena, é um assunto que me interessa. Sempre gostei muito de ir no planetário. Sempre gostei muito de ler sobre isso, mas nunca nada formal. Mas sempre foi quase um hobby, assim, ler sobre astronomia. Eu sempre gostei muito de física, então essa parte da física sempre me interessou, mas, assim, um conhecimento muito pequeno perto do que é... É mais um estudo amador, né? Exatamente, um estudo amador. É um jeito melhor de falar. Mas que está tendo bom proveito, né? Porque entrou até na configuração do seu livro, do seu pensamento. E aí, um pouco depois, eu fui pesquisando para o livro, né? Depois, algumas coisas que faltavam, aí eu fui pesquisar para o livro mesmo, não eram coisas que eu já tinha lido antes. O nome das constelações, as formas. A história propõe descobrir novas formas, a sua história, né, do seu livro, novas formas de vida no espaço sideral e dentro de cada um de nós. Você acha que existe urgência hoje de se pensar novas formas? As formas que existem já se esgotaram? Eu não sei, é um questionamento que eu ainda tenho, assim, né? Por um lado, a gente vê, assim, talvez não formas, né? Que nem eu coloco no livro que sejam as constelações, mas de narrativas, de exemplos, a gente vê que elas sempre se reinventam, né? Você pega, por exemplo, os mitos gregos e aí você eternamente tira lições deles. Até hoje. E são narrativas que se reinventam e que você vai criando novas interpretações ao longo dos anos, com o passar dos séculos. Ao mesmo tempo que também não, que vão surgindo novas necessidades, novos contextos que exigem novas narrativas. Aí, então, eu realmente não sei ainda. Essa busca constante, né? O que a gente tem que reinventar, o que a gente tem que criar novo. Acho que é uma dúvida Muitas que acompanha. vezes a gente volta para aquilo que já existiu com uma nova roupagem. Exatamente. Não é? Desde pequena você queria ser escritora, Thaís? Como é que foi isso? Desde pequena, eu gostava muito de ler quando eu era pequena. E às vezes eu inventava alguma história, inventava um personagem solto sem história. Eu lembro de algumas coisas assim, de quando eu era bem pequena. Aí, durante a adolescência, assim, eu gostava de literatura na escola, mas Você lia bastante coisa? Que tipo de autores você lia? Então, eu li muito literatura infantil quando eu era pequena. Eu li todos os livros do Monteiro Lobato, todo tipo de livrinho infantil, assim, que eu adorava. E na adolescência? Eu li história em quadrinho. Aí, na adolescência,
teve algumas coisas que eu descobri muito cedo, assim, Dom Casmurro, eu lembro que eu li super nova e eu adorei, assim, eu não entendi muito bem o jogo de normal. saber se traiu ou não traiu, mas eu adorei. E um certo Capitão Rodrigues, eu também li quando eu era pequena e adorei, fiquei muito fascinada pela Bibiana, fiquei completamente apaixonada. E aí depois veio um período que eu não li muito, assim, durante a adolescência, o colegial, eu li basicamente o que eu era obrigada a ler na escola e eu gostava, mas também não ia buscar outras coisas. Aí quando eu terminei o primeiro ano de faculdade, durante a faculdade eu já comecei a ler um pouco mais, já comecei a querer saber um pouco mais de literatura. Aí quando eu terminei o primeiro ano de faculdade, eu tranquei um ano e fui passar um ano fora. E aí não era uma época que as pessoas tinham computador e tal, então eu levei um monte de livro. E aí eu comecei aí eu deslanchei, assim, e comecei a ler muito tudo. Tudo que aparecia. E aí eu queria ler clássico, eu queria ler os contemporâneos e queria ler tudo, assim, muito ávida por literatura. E aí acho que foi a primeira vez, assim, eu lembro do momento, assim, que alguém falou, você vai voltar pro Brasil e você vai querer ser o quê? Aí eu falei, escritora. Aí eu pensei, nossa, o que eu falei? Eu falei que eu quero ser escritora. E aí foi aí que, acho que... Nasceu. E aí, desde que eu voltei pro Brasil, eu fiquei nessa ânsia, assim, por ler e por ser escritora. Nós vamos fazer uma pausa para o intervalo e daqui a pouco eu volto com Thaís Lankman. Não saia daí, o Arte e Letra volta já. O Arte e Letra está de volta e hoje eu recebo Thaís Lankman, autora do livro Palito de Fosfeno. Thaís, eu peço a licença para ler um trechinho do seu livro, depois gostaria que você comentasse. Cedi sentiu os olhos fechando, as pálpebras vencendo todo o exterior desordenado de fora das pálpebras. A vista repleta de pontinhos minúsculos, subindo e descendo, se unindo em um lugar perdido logo acima do seu nariz. Nada a incomodava. Os fones tapavam-lhe os ouvidos sem nenhuma música. A sensação que eu tive ao ler esse trechinho é da necessidade que ela tinha de um isolamento total do exterior. Fala um pouco para nós sobre isso. O efeito que ela tem, né, esses pontinhos que ela vê quando ela está de olho fechado é justamente o fosfeno, né? E essa passagem do livro é um momento que ela está no planetário e que o planetário, o som não está funcionando, então ela fica ali em silêncio. E, bom, eu acho que essa passagem, para mim, ela é bastante significativa porque ela é justamente uma coisa que você está enxergando, só que de olhos fechados, né, e no escuro. Então, como assim, né? Como você enxerga uma coisa sem enxergar? Será que tudo que a gente enxerga é nós mesmos que construímos, né? Você que constrói no olhar? Eu acho que a ideia é um pouco essa, assim. É bem significativa, é bem para pensar um pouquinho não pensar muito, não é? Bom, muito bom. Você tem uma escrita que a gente percebe a preocupação com o ser interior e, ao mesmo tempo, é bem filosófica, né? Levanta umas questões, assim. Como é que nasceu a personagem Cedi? Você se inspirou em alguém? É um pouco de você, como você já falou. E ela é, assim, uma garota sonhadora? Ela nasceu da própria história. Assim, eu tive a ideia da história... E aí eu pensei, bom, quem que pode viver essa história? E aí eu comecei a construir ela a partir da história, a partir da sinopse que eu tinha na minha cabeça. Então eu acho que naturalmente eu construí ela muito sonhadora, muito idealista, né? Mas é um idealismo que não é das grandes causas, né, de uma transformação social, um idealismo um pouco egoísta, assim. Não acho egoísta. Eu acho que tem ela tem a preocupação da vida, talvez, com a vida. Talvez seja autocentrada, né, que não é uma pessoa com grandes causas sociais.
nesse sentido que eu pensei em egoísmo, mas... então, ela nasceu da própria história, eu acho. Da idealização que você fez, tinha que ser uma personagem com essas características, exatamente. não é? Eu acho interessante, nós temos o hábito de classificar todos os gêneros, né? Os tipos de livros. O seu livro não é um romance, mas não é um conto. Por que é que nós estamos chamando esse livro, o seu livro, de novela? Eu não sei, acho que um pouco tem a questão do tamanho, né? Bom, ele é um conto longo, ele é um romance curto, então ele é uma novela. É o que sobrou para ele, é uma novela. Ou tem também, não sei, talvez o formato, né? De lidar com um certo desconhecido, talvez possa encaixar ele como novela. Porque normalmente o conto, né? Eles dizem que é um romance ou uma história que é tomada quase no final para frente, né? Mas por que uma novela? Porque ele é uma história toda, não é? Mas, por ser talvez o que é extensão, chamar uma novela. Talvez um pouco essa temática, talvez um pouco uma coisa um pouco esquisita, né? Do desconhecido e filosófico. Psicológico, filosófico, pode ser. Você participou de oficinas literárias, né? Na Livraria da Vila, no Centro Cultural B_Arco e na Oficina da Escrita Criativa. Como foi para você, ou como foram essas experiências para você? Para mim foram experiências muito importantes, assim, foram essenciais eu acho que para minha formação como escritora. Um lado para você conhecer outras pessoas que estão passando pelas mesmas coisas que você, que têm a mesma vontade que você, ou às vezes não do mesmo jeito, mas que tem uma ligação. E muito método, assim, né? Escrever, você já escrevia no curso de jornalismo, né? Mas eu acho que tem uma Você chegou a trabalhar coisa... com isso. Mas o que essas oficinas te As oficinas, eu acho que elas te ensinam, assim, o que acontece depois que você tem a ideia. Sabe, eu tenho uma ideia que pode dar um conto ótimo. O que eu faço com ela agora? E aí que eu acho que entra o trabalho da oficina. Ela vai te ensinar onde ajustar, onde... Como começar, ou como como criar... continuar. Eu lembro que eu tinha muito problema. Eu fui aprender, na primeira vez que eu fiz uma oficina na Livraria da Vila, eu fui aprender a trabalhar um texto. Porque para mim era sentar e escrever. Se ficou bom, eu guardo. Se ficou ruim, eu jogo fora. E aí a oficina te ensina a olhar o texto e falar, não, eu posso ajeitar aqui, eu posso melhorar ali, eu posso construir tal coisa melhor. Vai te ensinando essa carpintaria do texto. Eu acho que essa é uma parte importante da oficina. Porque não é só a criação, né? Só você ter a inspiração e criar o texto. Eu ia te perguntar justamente isso. Se você acredita que sirva para as outras pessoas que querem escrever, que fazer essas oficinas é útil, a pessoa aprende a trabalhar o texto. Eu acho que são muito úteis. Uma vez eu ouvi, não lembro agora qual autor, mas um autor que também passou por oficinas falando que talvez a oficina te ensine coisas que você aprenderia sozinho, só que ia demorar muito mais. Entendeu? Já existe um saber aí registrado. Então, são coisas que muitas vezes são óbvias, mas que você não vai descobrir sozinho. Então, você é como um atalho, que é válido, é super válido. Eu acho que te ensina dezenas de métodos e técnicas que são muito interessantes. Bom, é um pouco o que o Assis Brasil costuma falar, que existe curso de artes plásticas, existe curso de música, existem cursos para todas as artes. Então, por que não para a literatura também? E você encontrou que tipo de pessoas? Assim, são jovens, pessoas mais velhas? Quem procura essas oficinas? Eu acho que normalmente eu fui a mais nova das oficinas que eu fiz. Eu Tem geralmente gente mais fui a caçula. Mas, assim, de médicos a acadêmicos de todas as idades, jornalistas, donas de casa, aposentados, tem todo tipo de gente, assim, professoras de primário. Buscando essas ferramentas para produzir melhor o texto. Às vezes... Tem as pessoas também que vão por hobby, tem as pessoas que vão porque é um sonho muito antigo, tem as pessoas que chegam às vezes com um projeto fechado, assim, decidi que eu quero escrever a história da minha família. Pronto. E está lá para fazer, quer os meios para isso, tem de tudo. Interessante. Uma coisa que chamou a atenção também, há uma playlist, né, que você criou para Palito de Fosfeno, em que se pode encontrar autores como Chris Bell, artistas, né, David Bowie, Elton John. Qual a relação desses artistas com o seu livro?
Então, os artistas, eles surgiram muito no começo do livro, assim. Antes de eu ter a história, eu já tinha essa playlist. Porque eu tenho um caderninho, eu gosto de anotar as minhas coisas, né? Sempre que eu tenho uma ideia, eu anoto no caderninho que fica na minha bolsa. E aí eu comecei a anotar, assim, comecei a perceber que tinham coisas semelhantes no que eu escrevia. E tinham essas músicas, eu tinha anotado nomes e trechos das letras das músicas desses 3 artistas e de alguns outros, que eram músicas que falavam sobre espaço. E aí eu estava um dia no show do Arnaldo Batista, e eu comecei a pensar, nossa, ele canta tantas músicas sobre o espaço, né? Ele cantou uma música do Elton John, ele cantou Rocketman do Elton John nesse show. E aí me deu esse estalo, assim, eu falei, poxa, cada um desses artistas usa o espaço, as estrelas, os astros, por algum motivo único. E aí eu comecei a pensar nisso, aí comecei a pensar no que isso significava para mim, por que eu gostava tanto disso, e daí que começou a surgir o livro. E aí quando a gente decidiu lançar, né, eu e os editores da Editora Reformatório, eu sugeri, falei, poxa, vamos contar para todo mundo essa história, sabe? Todo mundo gosta, são músicas que as pessoas gostam, grande, que tem uma ligação, Essa busca pelos espaços tem a ver com o que você também está buscando e com a sua escrita, né? Aí a gente montou a playlist e contou, foi um jeito de contar para as pessoas essa história. Gostoso. E a capa, que ficou tão bonita, como é que foi a criação dessa capa? É uma foto? Quem que fez essa capa? A capa foi o seguinte, eu entrei em contato com essa menina que eu conheço, uma menina de Curitiba, que chama Gil Soifer, que é uma fotógrafa, e contei para ela um pouco do livro, a gente já se conhecia, e eu contei para ela, olha, estou publicando o livro, a história do livro é essa, você não está afim de fazer a foto da capa? E ela super gostou da sinopse do livro e falou, beleza, topou. E eu mandei para ela algumas imagens de referência e ela falou assim, tem umas que eu gosto, tem umas que eu gosto menos, dessas referências que você me passou. Aí eu falei, bom, faz o que você achar melhor, né? E aí ela mandou um primeiro ensaio de fotos. E aí a gente já viu que estava indo numa direção bacana, e depois ela mandou mais umas que tinham sobrado. Tinha umas fotos aqui, nem sei porque eu não te mandei elas antes. E mandou e era uma das fotos da capa. Ela ficou bem significativa porque ela tem um quê de apagamento embaixo, assim, né? Repetição dos títulos em outra cor e esses brilhos. Ficou muito interessante. Ao mesmo tempo, desperta curiosidade. Ficou muito boa. E não pegou o significado tão óbvio de estrela, né? Não é uma coisa só com estrelinhas, assim, muito literais. Ficou uma coisa mais metafórica. Você está fazendo mestrado, não é? E na área de língua, de literatura. E a sua pesquisa é sobre literatura judaica do século XX, principalmente com ênfase em autores nova-iorquinos, né? Por que essa escolha? Foi uma escolha um pouco estranha, assim. Eu sabia que eu queria fazer mestrado e estava procurando no quê? Sabia que eu queria literatura, estava caminhando para literatura de língua inglesa e estava procurando aonde, assim, né? O quê? Qual que seria o meu foco? E aí eu fui vendo pelo que eu estava lendo e eu estava nessa fase que eu estava lendo muitos autores judeus e muitas histórias que se passavam em Nova York. Então eu estava lendo Philip Roth, Saul Bellow, esses autores. A temática deles talvez te interessou? E aí eu comecei a falar, tem alguma coisa aí que me chama a atenção, assim. E aí eu vi que eu queria começar a pesquisar isso, assim, pesquisar. Eu sou judia, minha família toda é de origem judaica. E eu comecei a ver que eu me intrigava isso, me intrigava como que os judeus norte-americanos, principalmente em Nova York, se inseriram na cultura de um jeito tão profundo, assim, que uma coisa que a cultura nova-iorquina, na verdade, tem um fundo muito judaico. E aí eu queria ver isso pelo viés da literatura e foi aí que eu decidi. Pesquisa interessante, vamos aguardar os resultados. Você tem novos trabalhos na gaveta? Bom, agora eu estou focada no mestrado, né? Vai demorar um pouquinho. Vai demorar um pouquinho. Eu sei o que eu quero para um próximo livro. Assim, eu sei mais ou menos o tema, eu tenho algumas ideias, mas ainda não comecei a escrever. Assim, ainda acho que estou no processo, no ponto do brainstorming. Sobre o que você vai estar tensionando, eu criando quero essa história? Pensar na ideia de evolução.
assim, tanto a evolução, a teoria da evolução, como a evolução pessoal, como que a gente evolui como pessoa, por aí. Você gosta assim. de temáticas sempre mais trabalhosas, né? Acho que eu gosto de temáticas grandes para ir aprofundando e chegando no micro. Parabéns, obrigada por sua presença, sucesso sempre. Muito obrigada pelo convite. Imagina. No programa de hoje, eu conversei com Thaís Lankman, autora do livro Palito de Fosfeno. E eu gostaria de convidar você para assistir a um pequeno clipe comemorativo dos 10 anos da TV São Judas e 300 programas da série Arte e Letra, feita com a ajuda de ótimos escritores e principalmente com a sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá! Não costumo me intrometer na minha poesia. Sou quase sempre um autor de intenções. Romance, poesia, contos, relatos biográficos e séries infantis. O Arte e Letra já contou de tudo um pouco, sempre com o olhar apurado de Maria José Petri. Poemas e poetas. O Arte e Letra recebe hoje 2 autores que respiram letras e inspiram a literatura com novos trabalhos. São encontros com diversas formas literárias, diferentes textos e contextos. Em 10 anos de trabalho, foram mais de 300 programas, em busca de autores da nova geração. O Arte e Letra é a biblioteca audiovisual da TV São Judas, um programa que promove, a cada dia, a nova literatura. Estou de mudança de novo, nossa sina. Numa dessas, a gente volta a se cruzar. Saudades.